Olá pessoal, nesta segunda etapa da aula eu vou demonstrar para vocês o cálculo feito para o número de diagonais que existe em um polígono qualquer. Tomei como exemplo aqui o heptágono com 7 lados e para conseguir deduzir a fórmula, vamos primeiramente supor que você está aqui, neste pontinho. E que eu peça para você, com o seu laser, enfim, com uma caneta, que direcione ele para um outro ponto, construindo uma diagonal. Se você direcionar o seu ponteiro para cá, neste outro ponto, você conseguiria traçar uma diagonal, que seria um segmento que não está no lado. Olhando para este outro ponto, você pode direcionar a sua canetinha e olhando para lá, você conseguirá construir mais uma diagonal. Olhando para este outro ponto também, direcionando este seu laser, você poderá construir outra diagonal dentro deste polígono. E este outro ponto também, colocando o laser direcionado até o outro ponto, você constrói essas diagonais. Você pode ter ficado na dúvida, e se eu colocar o laser apontado para cá? Infelizmente isso não vai definir uma diagonal. O laser vai estar em cima da reta que define o lado, e isso não é uma diagonal. A diagonal necessariamente precisa estar dentro do polígono. Portanto, este outro lado aqui, ou este outro ponto, não vai ser levado em conta. Perceba então que existem 1, 2, 3, 4 diagonais. 4 diagonais dentro de um heptágono. Note que existem 3 pontos aqui que não são úteis. Onde eu me encontro, já estou queimando um dos pontos, e os meus pontos vizinhos, os pontos adjacentes, esses vértices adjacentes não permitem que eu construa uma diagonal. Apenas os outros vértices não adjacentes e eu também não. Portanto, nós podemos imaginar que esse número 4, ele nasce da seguinte conta: 7 menos 3. De todos os pontos, de todos os vértices do meu heptágono, sempre será subtraído 3 vértices, 2 vizinhos e eu mesmo. O resto será possível construir diagonais. Fica a dica para você conseguir fazer isso com outros polígonos, um octógono, por exemplo, ou até mesmo um pentágono. Mas sempre vai ser o número de lados menos 3. Por isso, nós podemos imaginar aqui que um triângulo não apresenta diagonais, uma vez que 3 lados menos 3 vai dar 0 diagonais. 4 lados menos 3 de um quadrado vai ter uma diagonal. Esse do quadrado é rapidinho até de pensar, veja só. Temos aqui um quadrado, você se coloca neste ponto. Você descarta os vértices vizinhos, sobrou apenas um vértice para você construir uma diagonal. Portanto, cada posição que você assume, cada vértice que você pensa num polígono, ele vai ter sempre o número de lados menos 3. Isso vai ser o número de diagonais. Pensando numa forma mais genérica, portanto, vamos supor que existam n lados. Isso dá uma opção de n menos 3 diagonais. N lados, n menos 3 diagonais. 7 lados, 4 diagonais. 4 lados, 1 diagonal. Sempre n menos 3. Essa observação é essencial para conseguir entender o próximo passo. Eu quero contar todas essas diagonais, portanto. Então, em vez de pensar agora neste ponto, nós podemos pensar neste outro ponto. Você pode se colocar aqui e definir outras diagonais. Você pode se posicionar agora aqui neste pontinho e pensar em outras 4 diagonais. Ou seja, eu posso dar uma volta completa no meu polígono, passando por todos os seus lados e construir sempre n menos 3 diagonais. Porém, quando você pensa neste ponto aqui, por exemplo,
Perceba que você está construindo novamente uma diagonal. Você já pensou nessa diagonal, supondo que você esteja aqui e você vai construir a diagonal para o outro lado oposto, o outro vértice oposto. Perceba que nesta conta que eu fiz, você contará 2 vezes a mesma coisa. Portanto, se eu multiplicar por n ou por 7 o número de diagonais aqui presentes, eu vou ter que dividir por 2 no fim. Então, n vezes n menos 3 resultaria no total de diagonais, porém dividida por 2, levando em conta as repetições. Essa seria a fórmula da diagonal de um polígono.